Sinal de alerta ligado no Timão depois de mais uma derrota, depois de mais uma atuação muito abaixo. O Corinthians na última quarta-feira foi jogar fora de casa pelo Brasileirão, encarou o Internacional no Orlando Scarpelli, a partida foi realizada em Santa Catarina, e o Corinthians acabou sendo derrotado de forma merecida pelo placar de 1-0. A gente viu o Corinthians repetindo problemas, tendo uma atuação ruim, inclusive é difícil até analisar quem conseguiu se salvar, ter uma atuação que merece elogios, ou merece, assim, pelo menos falar, não foi tão ruim, mediante a que aconteceu, um jogo com problemas coletivos, um jogo com problemas técnicos, então erros individuais, erros coletivos, sobrou problemas para muita gente, e o pós dessa partida, né, não só no nosso análise pós-jogo aqui para o canal Futejots, mas o pós para o Timão promete ser muito conturbado, principalmente por Antônio Oliveira. De novidade na escalação, a entrada do Matheus Donelli, já esperado, o goleiro teve oportunidade de voltar a campo por conta da suspensão. O Carlos Miguel tomou o terceiro cartão amarelo contra o São Paulo, então o Matheus Donelli teve a oportunidade de começar jogando. As outras mudanças foram o retorno do Gustavo Henrique para a zaga, no lugar do Caetano expulso contra o Tricolor, e o Rodrigo Garro jogando no meio de campo, voltando a fazer o setor de armação ao lado do Coronado. Mas no primeiro tempo nada funcionou. O Corinthians com diversos desfalques, né? A gente pegou lá para o torcedores.com, a gente acabou tendo a matéria. O Corinthians tinha 9 desfalques entre jogadores que estavam negociando saída, que já saíram, né? O Gustavo já oficializou a saída para o futebol húngaro. Mas jogadores suspensos, jogadores lesionados, jogadores com seleções. E o mais importante, que eu vou acabar tocando um pouquinho para frente aqui no vídeo, o Antônio Oliveira não tinha diversos jogadores experientes que ele gosta de utilizar no banco de reservas. E o Internacional dominou a partida, jogou muito melhor no primeiro tempo, conseguiu abrir o placar de forma merecida. Já tinha um lance onde o Gustavo Henrique acaba tendo uma falha individual, um lance individual, técnico dele realmente não dá para falar que não falhou, mas aí a linha de impedimento, o VAR ajudou o Corinthians, não ajudou não. Na verdade, o VAR anulou o gol por impedimento, mas o Internacional controlou bem a primeira etapa e conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo, num lance, uma finalização indefensável para o Matheus Donelli, então não tem culpa do goleiro que recebeu a oportunidade. Alguns torcedores, aquela mania de sempre achar culpados, já falaram, se fosse o Carlos Miguel, se fosse o Cássio, não teria sofrido o gol. Foi um golaço do Internacional, não tem como ter o Wesley, né, que o Wesley do Internacional é um jogador que merece ser olhado com mais calma, fez um belo gol. Na segunda etapa, o Internacional acabou diminuindo um pouco da sua velocidade, não foi tanto para cima do Corinthians, resolveu apostar em contra-ataques e deu a bola para o Timão, principalmente por conta da primeira etapa muito abaixo. O Corinthians teve, acho que de destaque no primeiro tempo, para vocês verem, né? O destaque do primeiro tempo, algum lance que eu consigo lembrar, é um passe, uma jogada do lado esquerdo, uma jogada que estava enroscada, não estava desenrolando bem. O Coronado consegue se livrar da marcação e dar um passe em profundidade para o Yuri Alberto. O Yuri acaba recebendo um toque, né? Daria para falar até que foi uma falta, tudo mais, valorizou demais. Então, o Coronado, pelo menos no primeiro tempo, ainda tentou ser um pouco criativo, ainda tentou ajudar o time a chegar no ataque. Na segunda etapa, o Corinthians tentou, teve alguns chutes, algumas finalizações, mas efetivamente falando, não fez por merecer um empate na partida. O resultado da derrota foi merecida porque o Corinthians não entregou, foi mais uma partida muito abaixo. E aí a gente começa a analisar alguns problemas técnicos e alguns problemas do treinador, do técnico. Se a gente fala do Donelli, a dupla de zaga falhou, não teve uma solidez. O Gustavo Henrique é um zagueiro um pouco mais lento e aí pode não funcionar bem. Tava voltando, falta de entrosamento com o Carlos, dá para colocar várias coisas, mas o Gustavo Henrique não foi bem. E aí você ainda tem um outro problema, na lateral direita, o Mateuzinho já recebeu várias oportunidades, o Mateuzinho está sendo utilizado com certa frequência por conta da lesão do Fagner, não entrega e começa sendo aquela coisa um fato que a gente já comentamos aqui no canal Futejots, quando investiu um valor alto para pegar o terceiro lateral do Flamengo. Você tem um Léo Maná no banco. O Léo Maná não serve, Flávio, é muito... Enfim, você pode colocar várias justificativas.
Você não sabe o que o Léo Maná pode entregar, porque ele não teve tantas oportunidades. Poderia ser que estivéssemos falando agora, dia 20 de junho, que o Léo Maná não serve, que o Corinthians precisava contratar um lateral direito no mercado. Mas investiu numa aposta que era o terceiro reserva, um cara que disputava posição de reserva lá no Flamengo, e o Flamengo que está buscando um lateral direito, então, para vocês verem o tamanho da encrenca, e o cara não é a solução do Corinthians. Aí você começa a ir para frente, né? Vamos pegar outras posições. O Rodrigo Garro, dessa, eu não realmente foi uma partida muito abaixo da Argentina, inclusive, a gente já comentei várias vezes, né? Mesmo em partidas ruins do Corinthians, o Garro conseguia dois passes importantes contra o Internacional. O Garro realmente não conseguiu ter qualidade. O Coronado foi um cara que tentou seu desafogo, e as opções também, né? O Yuri Alberto só brigando, mas algumas tomadas de decisão errada. Wesley, mais uma partida abaixo, mas o Wesley tem um acréscimo que cai na conta do treinador. E aí vem o Antônio Oliveira, tira, né? Tira o Breno Bidon, coloca o Pedro Raul para tentar deixar o time mais ofensivo. O Bidu entra no lugar do Hugo lesionado e coloca o Gustavo Mosquito no lugar do Lamaná. Foram só essas três mudanças. De 5, ele só usou 3. Aí teve algumas pessoas comentando, pô, mas Flávio, olha o banco de reservas que ele tinha à disposição, que estava repleto de jogadores jovens. Por que não tentar colocar jogadores jovens? Estava com o Giovani, tinha o Arthur Souza, o Matheus Araújo, que voltou, que era, de repente, um cara para tentar ajudar na criação de jogadas. Poderia ter, enfim, poderia ter tentado coisas diferentes. Você não, algo que eu sempre bato na tecla, você não consegue resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E alguns jogadores, que o Antônio Oliveira insiste, é, acaba não estão rendendo. E por isso, até quando eu falo dos desfalques, é por entender a postura do Antônio Oliveira. Porque falar, Félix Torres, Romero, o próprio Fagner, o Pedro Henrique, esses jogadores que estão lesionados ou não estavam à disposição, são jogadores que, se estivessem no banco de reservas, tivesse como opção no banco de reservas, com certeza, se tivesse o Pedro Henrique e o Romero no banco de reservas, esses dois jogadores teriam entrado para jogar. Ele não teria ficado só feito 3 mudanças, né? Praticamente certeza, porque o Antônio Oliveira já deu para perceber nesse tempo que ele está no Corinthians e outros trabalhos que ele não é um treinador que privilegia, que gosta de utilizar tanto a base como outros treinadores. E hoje o momento do Corinthians pede, porque faltam opções, jogadores lesionados, você tem desfalques, poderia estar tentando alternativas com outros jogadores mais jovens. E o Antônio Oliveira não está fazendo isso. E hoje, o fato de não conseguir fazer isso e a campanha no Brasileirão ser muito ruim, o Corinthians voltou para a zona de rebaixamento, tem uma vitória na competição, os holofotes vão para cima. O alvo, ele coloca um alvo nas costas dele, além do que o Corinthians segue vivendo um momento conturbado fora de campo. E isso é algo também que nós pontuamos. Quando o Corinthians se classificou nas oitavas de final, para as oitavas de final da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. O momento conturbado, que hoje tem uma pressão em cima do Augusto por tudo que está acontecendo fora de campo. Saiu a Vaidbet, saíram vários diretores, não chegou patrocinador master, está devendo dinheiro, não sabe como é que vai fazer para contratar reforços. Tudo isso estava respinga muito no Augusto Melo, óbvio que é o presidente do Corinthians, mas impactava também o time profissional. Só que os resultados estavam vindo, o time mal no Brasileirão, oscilando muito no Brasileirão, mas nas Copas indo. Agora que parou, que o Corinthians só está jogando o Brasileirão, só vai voltar a jogar as Copas em julho, agosto, nós estamos vendo que o Corinthians, a gangorra de boas partidas, caiu demais. E um ponto importante, né? A gente falou, pô, o Corinthians fez 4 gols nos últimos 2 jogos. Deu a impressão que a parte ofensiva ia resolver, pô, era um grande problema, a falta de precisão na finalização. Só que contra o Internacional, o Corinthians estava naquela subida na montanha russa, desce para uma outra atuação muito abaixo. E aí fica a dúvida, será que o Antônio, como que está a situação do Antônio Oliveira? Porque o Augusto, agora com a pressão que ele vai sofrer, será que ele vai manter o Antônio? Será que vai demitir? Porque tem jogos complicados, pega o Atlético Paranaense no final de semana, pega o Cuiabá que vem subindo de produção, conseguiu mais uma boa vitória, venceu o São Paulo no Morumbi, e depois é o clássico contra o Palmeiras. Então, e pensando nas Copas. Então, o futuro do Antônio Oliveira é muito complicado, ele tem que conseguir algo muito fora da curva para reverter essa situação e se manter no timão. E claro, a gente vai acompanhar como é que vai ser essa situação, mas hoje a situação mais provável é de falar que o Antônio Oliveira já está com seus dias contados no Corinthians, parece que é questão de tempo até que ele seja demitido. Beleza, galera? Pós-jogo para o canal FutJots, chegando no final. Abraços.